Gente, vamos lá. Vamos começar a nossa amada live. Vamos esquentar o corpo, né? Bom, eu vou trazer, já vou começar com esses desqueridos aqui, que são o Eduardo e o Flávio. Eu vou trazer aqui o meu querido Moisés Mendes, que eu adoro, faz tempo que eu não falo com ele. Um beijo para o Moisés Mendes, jornalista do Rio Grande do Sul. Flávio e Eduardo aqui, e ele fala assim: os filhos de Bolsonaro foram humilhados. Os muito ingênuos entendem que a guerra de Michele com Flávio e Eduardo é apenas a revanche de uma mulher ofendida. Eles não percebem a obviedade quase alulante do vídeo com o ataque aos enteados. Tá? Deixa eu só me colocar melhorzinho aqui. Michele está dizendo que o bolsonarismo, com o líder fora do jogo, pode e vai seguir em frente, sem depender de nomes da família. Ela está disposta a provar. Tanto que o sobrenome Bolsonaro sempre é evitado pela madrasta. Michele decidiu avisar que tem mais poder político do que os filhos do marido. E que a extrema-direita poderá continuar absorvendo a velha direita e a estrutura oportunista do centrão se conseguir se livrar dos filhos do homem. Eu quero, inclusive, pegar esse ponto aqui, ó. Eu quero pegar esse ponto com vocês. Ontem eu insisti muito nisso, tá? Porque como eu não fiz live, teve aquele dia do Jogo do Brasil, o Jogo do Brasil, essa loucura coletiva, que ninguém responde, ninguém fala nada nesse país. Ontem eu bati muito nessa tecla. Para mim é muito claro que a Michele, ela quer mostrar que ela não está vinculada aos escândalos que envolvem o Flávio. E, enfim, a gente sabe que ela também não se dá bem com o Eduardo, que ela também não se dá bem com o Carluxo. Vocês viram aí, depois eu passei a Joyce Hasselman falando. Mas, assim, ficou claro e cristalino, tá? De que a Michele, ela quer se desvincular da figura dos filhos. E, ó, não é de hoje. Desde a história do Ceará, tá? Que ela estava protegendo lá a Priscila, que era a aliada dela, do PL Mulher e tudo mais, com a história do Ciro Gomes e do André. Então, isso daí a gente vai ver mais um pouquinho hoje, mas, assim, o principal aqui é que tá claro que ela quer um deixa disso com a história do Banco Master, um deixa disso com a história do tarifaço, em nome dela, tipo, eu não tenho nada a ver com esse negócio, e ainda enaltecendo a imagem dela, da moral, dos bons costumes e de mulher evangélica e do lar. Claro e cristalino, naquele vídeo dela. Para mim, aquele vídeo dela foi feito para ela. Ah, foi feito para ofender o Flávio. Não, foi feito para ela. Ela pensou nela. Tem uma borboleta aqui, gente. Eu não sei se é um cupim, se é uma borboleta. Não, acho que é uma borboleta. Então, gente, a única coisa que eu posso dizer com relação a isso é de que ela literalmente está trabalhando o próprio capital político, e eu não digo agora para 2026, mas até para 2030, como alguns comentaristas falaram, né? E justamente isso aqui, ó, mostrar que ela é a representação da extrema-direita moral, da extrema-direita conservadora, para não permitir que esses votos, esse capital que faz parte da história do marido dela, do Jair Bolsonaro, não saiam da família. Diante de todas essas investigações, aí agora a gente pode dizer assim, né? Os áudios do Daniel Morcaro com o Flávio Bolsonaro. Então, nos parece claro que ela quer segurar esse capital bolsonarista, raiz, ainda na família, ainda que seja com ela, com o marido preso. Então, ficou muito claro ontem no vídeo, né, que ela divulgou. Se fosse preciso fazer um resumo para os mais ingênuos, pode-se dizer o que segue. Michele testou com o vídeo a fragilidade de Flávio Bolsonaro e, com esse teste, mandou o seguinte recado: esses dois não têm condições de unir fascismo e direita, como o marido presidiário conseguiu, mesmo que fosse apenas uma gambiarra
Anti-Lula. Michele humilhou e amordaçou os enteados. Flávio pede desculpas e Eduardo ficou quieto para tentar reagir nas sombras. Hoje eles não têm o que fazer. Michele é maior do que todos os filhos do Bolsonaro juntos. Se as esquerdas acharem que não, podemos nos preparar para coisas muito ruins. Pois é, ela provou que ela tem sim a atenção, principalmente pelo trabalho que ela fez. Ela tem o apoio dos líderes do PL e, principalmente, ela tem apoio dessa parte conservadora que é extremamente contra a corrupção. Porque, gente, vamos lá, né? Flávio Bolsonaro é só filho do Bolsonaro. Porque ali a trajetória política dele é totalmente controversa. Eu estava tentando aqui achar um vídeo do Reinaldo, cara. Nossa, eu estava vendo um vídeo do Reinaldo maravilhoso, ele falando do Flávio, mas eu vou encontrar aqui durante a live. Ele falando exatamente isso, dessa questão da liberdade de expressão, né? E aí, como é que vai fazer? Vai tirar os vídeos do Flávio com ele condecorando o Adriano da Nóbrega? Vai tirar os vídeos do Flávio com o Rodrigo Bacelar no Rio de Janeiro? Então tá aí a história para quem quiser ver. Gente, não adianta. Não adianta tapar o sol com a peneira. Exatamente, Alba. Ela também é envolvida com a corrupção. Ela também é envolvida com a corrupção. Que ela teve desvio de grana num trabalho social que ela fazia, bem lembrado, inclusive, quer ver? Eu vou até lembrar desse momento, foi até interessante a Alba trazer esse ponto. Aqui, vocês sabem, viu, gente? Vocês fazem a live junto comigo. Quer ver? Foi uma instituição, na época do Bolsonaro, que ela teria desviado dinheiro aqui, ó, pagar despesas da Michele. Aqui, achei, programa Pátria Voluntária. Bem lembrado. TCU vê problemas no extinto programa Pátria Voluntária de Michele Bolsonaro. Área técnica constatou ausência de previsão constitucional e legal para o modelo do projeto. Vamos lá. A área técnica do Tribunal de Contas da União, TCU, encontrou irregularidades no Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, conhecido como Pátria Voluntária, que era liderado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O programa carecia de previsão constitucional e legal para o modelo usado na captação de recursos, critérios objetivos isonômicos para a seleção de instituições beneficiárias dos recursos e publicação dos resultados das avaliações das instituições sociais. Tá? O programa ele era coordenado pela Casa Civil da Presidência da República e visava fomentar a prática do voluntariado no país, tá? Então tá aí, inclusive, quando ela teve a oportunidade de fazer o trabalho dela como primeira-dama, ela também teve os seus esquemas, né? E o cheque do Queiroz e tudo mais. Pois é, exatamente, gente. Pois é. E tudo isso, é que eu lembrei desse Pátria Voluntária aqui, eu tiro umas coisas do arco da coroa também. E, bom, é importante, então, a gente falar aqui sobre, principalmente esse finalzinho, né, a importância da Michele, realmente, e como nós podemos dizer que agora o Flávio está na mão da Michele. Eu acho que isso que é o mais importante da gente entender aqui. O Flávio está aqui, ó. Na mão do palhaço, como a gente fala aqui em São Paulo. Tá? E agora ele vai ter, não vão ser só essas desculpas, ele vai ter que chamar a Michele para fazer campanha, vai ter que chamar a Michele para ser cabo eleitoral, não adianta só chamar para um evento ou outro, não. Ele vai ter que deitar para dona Michele Bolsonaro passar em cima. Se ele quiser ter o mínimo de capital bolsonarista para eleição, porque o negócio degringolou de um jeito, e na semana que vem a gente vai ter a pesquisa da Datafolha, peraí, eu separei aqui para falar com vocês, Atlas Intel. Semana que vem sai a Atlas Intel, e ela vai mostrar, vai dar a temperatura de toda essa questão.
Então, a gente, claro, nós vamos falar aqui do Dark Horse. Agora o Dark Horse finalmente vai virar um inquérito. Gente, eu tô emocionada. Tô emocionada. Porque sentaram em cima do cavalo do Pangaré Preto, né? Do cavalo gótico, do Dark Horse. Sentaram em cima desse processo. Só a Polícia Civil Paulista que tá atrás. Que é um escárnio. Absurdo. Agora, eu acho que ele não deita, não. O orgulho do machinho fala mais alto. Mas agora, se ele quiser ter a dona Bia Beijos ou a sofrida Calo como vice dele, ele vai ter que deitar para Michelle. Escuta o que eu tô falando, ele vai ter que deitar para ela. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Ela não vai querer ser vice, imagina, tipo, também ficaria... Bom, na política, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já vi muita coisa. Eu tô com 4.0 nas costas. Eu nasci, o país estava saindo da ditadura. Eu vi pequenininha a eleição do Collor. Eu estava com meu pai assinalando o xizinho lá na época da eleição, da primeira eleição depois da ditadura. Eu lembro muito bem. Eu já vi muita coisa aqui nesse Brasil, gente. Coisas assim bastante escabrosas. Ainda mais quando envolve aquele lugar ali, Congresso Nacional. Ainda mais quando essas pessoas não querem perder a mamata. É isso que a gente tem que pensar. Eles não querem perder a mamata. Eles não têm um projeto de Brasil. Eles têm um projeto de poder. Eles têm um projeto de destruição do nosso país. É isso que a extrema-direita tem. E eu falo isso um dia sim, outro também aqui. Vocês sabem, quem tá aqui sempre comigo. Na mão de quem, ô Ledó? Na mão do palhaço. Aqui, ó. Na mão da Micheque. Ele vai ficar aqui, ó, na mão da Micheque agora. Vai ficar na mão da Micheque, porque o filminho dele tá tostado. Quando o Flávio vai chamar a Damares de vice? Olha, gente, eu não sei. Eu gostaria muito que ele também chamasse a Damares, porque, afinal de contas, ele já chamou a Bia Beijos e já falaram, e o Eduardo falou da Zanata. E a Zanata tá empolgadíssima, né? Ela tá fazendo vídeo, ela tá se achando a Xirra, a Xena, né, da política brasileira. Eu também tô aí na expectativa, viu? Vou te falar. Mas é importante a gente dizer, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não me surpreendo se a família Bolsonaro, para tentar reverter toda essa questão que aconteceu com o vídeo da Micheque, não tenha feito isso. Eu sei que o Luan, ele tá falando assim, Lindy, eles são burros mesmo. O Luan tava falando isso comigo ontem, depois da live. Ele tava falando assim, Lindy, não, eles são burros mesmo. Mas, gente, eu ainda acredito que eles vão tentar capitalizar isso a favor deles. Eles vão fazer isso. Eles vão fazer isso. Igual eles fizeram com a história do PCC e do Comando Vermelho. Eles vão capitalizar isso para o público deles. Vocês podem ter certeza absoluta. Agora o que vai ter de Flávio na igreja, chorando, fazendo oração. Aguarda, gente. Aguarda, que tem muita palhaçada até outubro para acontecer. Aguarda. Ela só quis mostrar o poder dela. Agora a gente vai ver o circo pegar fogo. Mas, dito isso, vamos lá. Vamos começar com as nossas notícias aqui. Flávio Bolsonaro confirma segundo encontro com Vorcaro e revela conteúdo da conversa, gente. Pois é, agora o bicho pegou aqui. Ele literalmente confessou, né? Deve ter vídeo dele. Ele tem mais coisa. Sabe que tem. Né? Então, ele já está até aceitando, assim, já está falando, sabe? Quando a pessoa já sabe que vai vir bucha logo mais. É literalmente isso. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aproveitando que estamos em mais pessoas aqui, e espero que cheguem mais ainda, eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu preciso de ajuda para poder bater a nossa meta.
em semana de Copa do Mundo. Essa semana teve vários jogos importantes durante a minha live. E assim, eu sei que o pessoal, tem gente que não consegue assistir as mesmas coisas, não consegue, às vezes tá vendo no celular, não consegue ver 2 lives ao mesmo tempo. E o pessoal tá lá, firme e forte na KZTV. Super entendo, é uma época de celebração, quem gosta de futebol tem que acompanhar, mas a gente ficou com o nosso caixa das lives da noite muito baixos esse mês. Então eu conto com vocês para a gente poder pelo menos bater a meta hoje, tá? Então faltam R$90, mais 2 membresias, eu preciso para que a gente possa continuar. Senão eu começo a virar um bololô e aí não compensa para o canal manter o horário. Então, eu preciso de vocês, se vocês puderem contribuir através dos superchats, através dos super stickers. Eu quero lembrar vocês que tem aqui, ó, o Pix do folhademocrata@gmail.com. E não esqueçam que se vocês mandarem Pix, digam para mim aqui no chat: Lindy, mandei 5. Lindy, mandei 3. Ah, eu só tenho R$3. Gente, manda. Se não for fazer falta, eu peço que vocês mandem. Porque nós somos uma mídia independente e sem vocês a gente não consegue continuar a fazer o nosso trabalho. A gente não consegue, tá? Então é real, assim, a gente não tá pedindo que a gente vai enriquecer aqui com esse dinheiro da live, não vai, entendeu? A gente vai custear a presença dos apresentadores, as plataformas de transmissão, então ela não é uma live que vai enriquecer a gente. Ela é literalmente para manter o nosso canal ativo, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos ler o que o Flávio fez. Aqui o senador Flávio Bolsonaro confirmou que teve um segundo encontro presencial com o banqueiro Daniel Vorcaro para discutir o projeto Dark Horse, cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro em entrevista à coluna de Paulo Capelli do Correio da Manhã, divulgada nessa sexta-feira. Paulo Capelli, que também é do Metrópolis, tá? E a gente sempre passa coisa dele aqui. A reunião, segundo o parlamentar, ocorreu na residência do empresário em Brasília e teve caráter exclusivamente privado. A declaração ocorre após reportagem do Globo revelar que os dois se encontraram mais de uma vez durante as negociações relacionadas ao financiamento da produção do filme. Aí ele fala assim, ó: eu sempre digo o seguinte, nada mudou, isso é mais do mesmo, uma forçação de barra para tentar voltar esse assunto à tona. Eu sempre falei o seguinte, a minha relação com ele sempre foi por causa do filme mais de uma vez. É um investimento privado num filme privado, sem nenhuma contrapartida, ele afirmou. Vamos ver qual é que é aqui a do senhor Flávio Bolsonaro. Vamos lá, vamos tentar entender aqui que isso foi divulgado literalmente agorinha, tá, gente? Agorinha, tá? Foi agora, tipo, 5 horas da tarde, a hora que eu tava preparando o jornal para vocês. Vamos lá, vamos ver esse desquerido aqui. O Gilmar Mendes deu uma declaração em entrevista ao Roda Viva. Não, aqui é do Gilmar Mendes. Confirma segundo encontro com o Vorcaro. Essa aqui. Senador, o senhor próprio admitiu que teve uma reunião presencial com Daniel Vorcaro em São Paulo para tratar do filme Dark Horse com ele. Recentemente, o jornal o Globo publicou que o senhor teria tido um outro encontro com Daniel Vorcaro no primeiro semestre do ano passado, aqui em Brasília, na casa dele em Brasília. Houve esse segundo encontro presencial com Vorcaro e o que foi tratado? Ô Capelli, eu sempre disse o seguinte, nada mudou, isso aí é mais do mesmo. É uma forçação de barra para tentar voltar esse assunto à tona. Eu sempre falei o seguinte, a minha relação com ele sempre foi por causa do filme. Mais uma vez, é um investimento privado, num filme privado, sem nenhuma contrapartida pública, e vão lembrar, então nessa outra ocasião também foi para tratar do filme. Sempre qualquer coisa que apareça de diálogo, de celulares dos outros, de que a imprensa traga à tona, vão ver que é só por causa do filme. É que esse foi um encontro em Brasília. Não tem nada de novo nisso. Eu procurei ele, às vezes que eu falei com ele, foi para tratar do filme. E mais uma vez, em dezembro de 24, que foi quando eu o conheci, o presidente não era mais Bolsonaro. Eu não tinha nada a oferecer de nada de governo para ele. Quer dizer, não tem absolutamente nada de errado, diferente do que aconteceu durante o governo Lula. O Lula tem que explicar, o Capelli, se ele é um sócio do Banco Master, se ele é um consultor do Banco Master, ou se ele é só amigo do pessoal do Banco Master.
A minha relação está muito bem explicada, que é uma relação privada. Então, não tem absolutamente nada de novo nisso. É uma tentativa de alguns ali de manter o assunto em evidência. Ou seja, foi só para tratar do filme naquela... Sempre a minha relação com ele 100% foi para falar do filme. E naquela ocasião, então, ainda buscando apoio para o filme. Naquela ocasião, no primeiro semestre de 2025, segundo o Jornal Globo. Sim. Senador... Bom, agora vamos lá, gente. O pai dele não estava mais no governo. Vamos lá. Número 1. O pai dele não estava no governo, mas ele tá. Ele é senador da República. Tô errada? Ele é senador da República. Primeiro ponto. Segundo ponto. A gente sabe que, inclusive, até negociação ali do Augusto Lima com o senador do nosso campo teve. A gente não sabe até que ponto foi. Aí agora vem o Flávio me dizer que o Vorcaro não teria nenhum interesse, mas ele é senador da República, meu amor. O Eduardo Bolsonaro, deputado federal. Como que não tem nenhum interesse? Com cargo na Casa Alta. Olha o que o Ciro Nogueira promoveu para o Banco Master, a emenda Master. Aumento do fundo garantidor. Então, assim, a gente não está falando aqui que o Daniel Vorcaro, ele queria ser vice-presidente da República. Ele queria ser ministro da Casa Civil. Gente, assim, eles tiram literalmente com a cara da gente, com a nossa inteligência. Eles subestimam a nossa inteligência. Vocês sabem por que eu tô falando isso? Porque todo mundo aqui sabe que se você precisa de uma influência, um tráfico de influência, você não vai bater lá na porta do presidente Lula. Até porque ele não vai nem te atender. Você vai começar ali com os pangaré, com os caras que estão embaixo. Você vai começar com os vereadores. Olha aí o vereador aqui do PT envolvido com a máfia dos transportes. A Transunião. Você vai por baixo aqui, ó. Aí depois você vai para deputado estadual, como ele mesmo fez no Rio de Janeiro. Toda aquela patifaria na Alerj, promovendo família de miliciano para o próprio gabinete, dando condecoração para miliciano do escritório do crime, matador de gente, matador de bicheiro no Rio de Janeiro. Olha, a Indiane tá ficando louca aqui. Resolvi aqui, ai, tadinha, pressão baixa. Então, assim, é literalmente brincar com a nossa cara isso aqui. Só que é um escárnio com a nossa cara. Sabe? E aqui sempre colocando o nome do Lula. Exatamente, Alba. Se apertar mais, ele fala que rolou um terceiro encontro. Se apertar mais, ele fez um date. Ele e o Ciro Nogueira fizeram um trisal. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!